como evitar retaliação para quem tem dom de revelação. Olha, a retaliação pode acontecer com pessoa que tem qualquer tipo de dom. Quem tem dom é perseguido. O diabo persegue quem tem dom, e os homens também. É um tipo de inveja, é um tipo de complô espiritual. Quem tem muita luz é muito atacado. Agora, as pessoas que têm dom têm que ter cuidado para fazer tudo legalizado. Eu acompanhei muita gente e acompanho que tem dons. E elas não são atacadas porque elas têm dons. Elas são atacadas porque elas se metem em coisas que não foram chamadas. Oxê, 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 oxê. Eles amam. Hã? Como evitar retaliação? Hã? Então, por exemplo, Deus, né? Deus sempre te ajuda e sempre vai te ajudar. Agora, quem tem dor tem que se esconder mesmo, tá? Porque as pessoas, elas batem para cima, ela parte para cima, do jeito que Caim. Por que Caim matou Abel? Segundo textos antigos, Caim matou Abel por inveja e porque Abel tinha dons. E ele não queria que Abel tivesse dons, porque ele achava que era ele que era para ter dons, porque ele era o primeiro filho, ele era o príncipe, tal, entendeu? Então, quem tem dom realmente é perseguido. Não pode ficar vacilando. Na família, em casa, no trabalho. Quem tem dom tem que se acordar, tá? Agora... É perseguido. Não pode ficar vacilando. Na família, em casa, no trabalho. Agora, o que faço nessa vida sem você? Agora, menino... muitas pessoas que têm dons entram pelo cano. Entram pelo cano por quê? Né? Porque se metem em coisas sem estar legalizado. Ou seja, você tem dom, pastor tem dom, missionária tem dom, mas ela não pode, ou ele não pode se meter em coisas que não foram chamados ou não têm legalidade para esse fato. Né? É um fato, o que você está falando é um fato. Quem tem dom é perseguido. Ninguém joga uma pedra em uma árvore sem frutos, né? Então o dom é um fruto maravilhoso, que Caim queria, mas não tem. Caim é seco, Caim pode ser príncipe, pode ser um bocado de coisa, mas é seco. Né? Quem tem dom é como as pessoas dizem, né? É um médium, é um pastor, é um padre, ele tem dom de visão, esse dom são ferramentas que ele pode usar para edificar a igreja. Então ele tem que andar na corda porque a turma vai querer pegar ele. Né? A turma vai querer, os complôs são muitos para quem tem dons. Porém, aquela questão de você não se meter naquilo que não é chamada. Então, mesmo com dom, com Jesus Cristo, com tudo, você deve fazer tudo legalizado, senão você leva a rebordosa do demônio. Tá? Deus não ia dar nada para ninguém, para alguém sofrer. Deus dá para a gente edificar. Mas tem as leis, né? As leis espirituais. Então, por isso, deveria haver nos seminários e na igreja um ensinamento sobre como você lidar com seus dons. Seja ele profecia, dom de visão, né? Desde pequeno tenho um dom de visões e vejo coisas, né? E a perseguição é desde pequeno. Tem gente que é perseguida desde o ventre. Desde o ventre. O dom é dado sem misericórdia. E também o dom não é dado segundo a sua legião. O dom é dado, tem outras leis que o dom segue, tá? Não é porque eu sou crente, eu tenho um dom, porque eu sou católico, eu tenho um dom, porque eu sou espírita. Não, o dom não pertence a esses grupos. O dom pertence a Deus, tá? Aí você que tem um dom, seja ele qual for, você tem que andar pisando em ovos. Porque o demônio te odeia mais do que as outras pessoas. Porque você pode mudar os destinos deles.
Quando eu era jovem, eu tive um sonho, né? Bem, eu tenho sonhos desde que me conheço, visões com o passado. Já sonhei sendo padre, já sonhei sendo bispo, já sonhei sendo guerreiro holandês, guerreiro inglês, já sonhei né? Já sonhei com várias situações na vida. Agora, teve um dos sonhos que me marcou muito. E eu fiz até um vídeo de 10 anos atrás, esse vídeo está no nosso canal. Eu sonhei que eu era inglês e eu gostava muito de brincar debaixo da carroça do meu pai. Meu pai tem uma carroça, no sonho não dava para ver se era de burro, de jumento ou de boi, mas eu acho que era de boi, que era grande. E eu ficava brincando embaixo da carroça do meu pai. No sonho, tá? Mas nessa vida, eu também fazia a mesma coisa, tá? Eu tava brincando debaixo da carroça do meu pai, aí apareceu uma mulher, nariz fino, branquinha, alta, estilo inglesa mesmo, com aquelas roupas medievais da Inglaterra. Na minha mente, eu estava em 1400, tá? Então essa mulher olhou para mim, aí fez... Eu tinha 9 para 10 anos no sonho, então eu fui atrás dela. Fiquei curioso, porque ela estava me chamando. A roupa dela era meia de estopa, meia branquiçada, né? Então eu fui atrás dela. Aí chegou naquelas casas medievais com aquelas portas que abrem embaixo, abrem em cima, porta de madeira, casa coberta com palha. A época era 1400 na Inglaterra, tá? Quem que tá me ouvindo aí? Eu entrei na casa, quando eu entrei na casa, ela fechou a porta. Ela era alta, esguia, magrinha, nariz afilado, então ela fechou a porta. Quando ela fechou a porta, dentro daquela casa, tinha um bocado de gente. Tinha homens, mulheres, todas vestidas de roupa medieval. Eu também estava vestido de roupa medieval, né? E eu olhei para um, olhei para outro, e uns estavam na mesa bebendo alguma coisa, outros estavam conversando, aí quando olhou para mim, todo mundo parou, né? E aquela mulher olhou para mim, estava do meu lado, ela tinha fechado a porta, né? Aí eu disse... Aí lá na mesa tinha um cara que fazia fogo com a mão. Ele fazia assim com a mão, aí fazia um fogo. Ele fazia fogo com a mão. Tinha outros que levantavam objetos, tinha outros que afastavam coisas. Aí eu olhei. Aí eu disse, vocês são mágicos? Porque eles faziam mexer coisas, né? Faziam fogo com a mão. E eram meio estranhos, assim, meio, tipo assim, sei lá, diferente, né? Aí eu disse, vocês são mágicos? Aí eles olharam, ela olhou para mim, todo mundo olhou, aquele clima europeu, né, inglês. Aí um deles disse para mim, nós somos filhos de Abel. Eu disse, Abel? Sim, somos filhos de Abel. Aí a mulher branca que estava ao meu lado, olha que história, gente, olha que viagem na maionese, tá? Estou contando para você, no que eu contei, vou contar, porque tem muitas coisas que eu não contei ainda. Aí eu disse, filhos de Abel. Aí a mulher que estava do meu lado, ela parecia mais ou menos com Michelle. Tem Michelle ali, ó, né? Ela mais esguia um pouquinho, o nariz mais afilado um pouquinho, mais ou menos parecida com Michelle. Então ela olhava para mim e disse, nós somos filhos de Abel, filho de Adão. Sim, aí outro disse, sim, nós somos filhos de Adão, filhos de Abel. Abel que Caim matou. Aí eu disse, ele disse, sim. Quando nosso pai foi morto, Abel, ele já tinha muitos anos. Em torno de 500 anos. E ele teve muitos filhos. Então ele teve um encontro com o Eterno. E ele deu uma oferta para o Eterno, e o Eterno aceitou. E naquela época, quem dava um presente para Deus recebia outro. Então, o nosso pai Abel, ele recebeu dons, capacidades metafísicas, para ele e para toda a geração dele. Aí eu sentei num tamborete de pau, fiquei ouvindo ele, e essas capacidades metafísicas, elas estão nos filhos de Abel. Mas lá na frente, a nossa geração se misturou com os filhos de Caim. Então, nosso tio matou nosso pai.
Ou seja, nosso tio Caim matou nosso pai Abel. E Abel, mesmo morto, ainda falava. Mas ele não conseguiu destruir toda a família de Abel. Ficamos sem príncipe, ficamos sem principados, mas estamos na terra. E por que vocês estão me dizendo isso? Aí eles disseram, porque Caim sempre perseguirá Abel, e Abel somos todos nós, e você faz parte da etnia de Abel, etnia sacerdotal. Ó, de ser etnia sacerdotal, sim, tem pessoas que já nascem com tendência de ser sacerdotes e sacerdotisas. Quando o nosso pai foi morto, ele tinha muitos filhos, e os dons dele passou para os filhos. Mas nós ficamos sem liderança. E Caim, com a liderança dele, o poder político dele, nos abafou e destruiu muitas vezes. Qualquer desculpa era motivo de Caim nos destruir. E qual é a vantagem de ser filho de Abel? É porque você vai ter dons e vai ter capacidade de mudar a vida das pessoas e ajudar as pessoas. Aí ele começou a dizer lá, aí essa parte já não me lembro, está no inconsciente. Fulana, ela olhava para mim com um olhar tão lindo. Pronto, ela tem capacidade de alegrar os corações. Cicrano tem poder metafísico, ele move objetos. Aquele ali faz fogo com a mão. Aquele outro, ele tem uma capacidade mental muito elevada. A sala estava cheia de gente, eram homens e mulheres, né? Todas medieval, né? Aí eles, vem cá. Aí ela abriu a porta de cima da casa de palha, 1400, né? A Inglaterra, mais ou menos, né? Aí eles, tá vendo lá seu pai? Aí tava meu pai inglês, né? E um cara conversando com meu pai. Aí ele falou, tá vendo aquele cara que é amigo do seu pai? Ele não é amigo do seu pai. Ele é um filho de Caim. E seu pai não sabe que é filho de Abel. Aí eu digo, não, não. Nem seu pai sabe que ele é filho de Abel, e nem aquele cara sabe que é filho de Caim. Mas ele vai entregar seu pai ao rei, porque ele tem inveja do seu pai e não sabe por quê. Eu digo, ele vai entregar meu pai ao rei. Ele disse, avise seu pai, porque ele vai entregar ao rei, e o rei vai acreditar. Porque ele está movido de inveja. Ele também é filho de Caim, o que vai entregar, né? Aí nisso aí eu me acordei, eu disse, que sonho louco. Que sonho doido, velho. Que sonho bom, que sonho bom. Quem é que entendeu esse sonho? Vamos interpretar esse sonho? Vamos? Isso foi uma viagem astral. E eu vou, agora todo o programa eu vou contar uma viagem astral para você. Tá bom? Aí você vai ficar viajando comigo. Você fica pensando nessa viagem astral e você vai viajar comigo. Todo o programa eu vou contar uma viagem astral. Tem muitas viagens astrais. Toda vez que eu voltava sabendo de muitas coisas. Veja aí, a viagem astral para o passado pode mudar a sua vida, porque você pega informações dos seus antepassados. Dá um filme, pastor. Eu tenho aqui 19 livros. Esses 19 livros são filmes inteiros. O Riacho das Quengas, que está aí no nosso canal, é um sonho. O Bahia dos Holandeses é um sonho. Veja aí no nosso canal, Bahia com I, Bahia dos Holandeses, Joilson de Assis. Então, eu fiz um vídeo há 10 anos atrás, ó. Vou colocar aqui para você ver. Aqui, ó, eu não estou lendo nada. Aqui está o celular e eu estou vendo eu. Tá vendo aqui, ó? Pensa nesse sonho e faça a pergunta, tá? Eu vou botar aqui, ó, dinastia sacerdotal, Joilson de Assis, ó. Abel, vou botar aqui, Abel, Joilson de Assis. Bem, esse sonho eu tive há muito tempo. Mas o vídeo mais antigo Caim e Abel, o mistério da geração, que veio de Caim e de Abel. Apesar de estar aqui 3 anos, mas faz 10 anos que eu editei de novo esse vídeo. Tem há 2 anos, 1 ano, deixa eu pegar o mais antigo. Deixa eu ver mais. Aqui, ó. 8 anos atrás, ó. Não disse a você? Olha. 8 anos atrás, ó. Porque as pessoas não se acordam que a gente está falando mistério. Olha a qualidade do som. Ó. Eu estava no monte, ó. Caim e Abel.
eles deram origem a duas gerações rivais. 8 anos de idade, 8 anos atrás, tá vendo? Isso não é coisa que eu criei agora de cabeça, isso é coisa antiga, porque as pessoas não pegavam que era uma viagem astral, que era uma coisa muito profunda. Deixa eu ver aqui se tem mais antigo, eu sei que tem mais antigo, tem de 10 anos atrás, tem de 5 anos atrás, deixa eu ver mais, deixa eu colocar dinastia de Abel, né? Aí nessa dinastia eu não conto o sonho, mas eu conto a crença, né? Dinastia sacerdotal de Abel, Joilson de Assis. De Abel não, é Abel, Abel. Aí, dinastia sacerdotal de Abel, Joilson de Assis, há 4 anos atrás, oração Deus revela. Deixa eu botar aqui Abel e Caim. Joilson de Assis. Abel e Caim, Joilson de Assis. Pronto. O mais antigo mesmo é o de 8 anos atrás, tá? Abel e Caim, Joilson de Assis. Sobre a dinastia sacerdotal, porque eu tenho muita informação sobre Abel e Caim, viu? Tá? Para vocês. Então, segundo o texto, Abel teria dado origem a uma nação sacerdotal. Por isso que quem tem dom é muito perseguido. Porque os filhos de Caim perseguem até... Isso é inconcon. Sabe o que é inconcon? É inconsciente, né? Deixa eu ver mais aqui. Pastor, eu senti de ser uma dizimista fiel no seu ministério. Pastor, posso fazer o depósito para o Senhor sem ter mandado a cartinha? Pode. Rosa Cavalcante. Obrigado, Rosa. Deus te abençoe, tá? Nosso ministério precisa mesmo de você. E eu te abençoo o teu dízimo em nome de Jesus. Se orarmos sem legalidade, o problema da pessoa passa para quem está orando. Exato. Como saber se eu sou descendência de Caim e Abel? Houve uma mistura, né? E nessa mistura não há assim uma linha ou linhagem. Sabe-se que os filhos de Abel, eles não têm líder. Por isso que dificilmente eles se tornam potências mundiais. Porém, eles têm dons. Seja música, seja... Ele tem dons. Quando a gente fala em dom, não é só candelabacira e candelamar, não. Dons são capacidades metafísicas. O que os homens hoje procuram demais. Hoje, os países procuram homens superdotados, tentam provocar. Desde a Segunda Guerra Mundial, hoje, o que mais as pessoas procuram, os donos da terra, né? Pessoas evoluídas. Pessoas com dons, capacidades metafísicas. Até a polícia americana usa videntes. E muitos casos de videntes acham corpos. Né? Teve até um caso que o carro foi levado por uma enxurrada e só quem achou esse carro foi uma vidente. E os corpos, onde estavam os corpos. Né? Essa vidente, ela não tem religião, é dela mesma. Então isso é um dom de Deus, que a gente pensa que é só crente que tem. Mas não, todos têm. E o demônio vive atrás dessas pessoas para aliar a elas ou para acabar com elas, porque elas são perigosas para o demônio. Porque elas podem mudar a vida da pessoa. Um conselho, uma visão, pode mudar a vida. Então veja aí, dinastia de Abel, Joilson de Assis, há 8 anos atrás. Estamos em 2022, então foi em 2000 e... Foi 2022. Foi em 2016, não foi? Esse vídeo. Então, os dons, quem tem dom é perseguido dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Quem tem dom é perseguido, tá? Quem tem dom é perseguido dentro da própria igreja. Além dos perigos que você tem do fenômeno da transferência, ou seja, tirar o problema de alguém, né? E levar para você, que não é para fazer isso. Você não tem que tirar o problema de ninguém e levar para você. Você tem que tirar o problema da pessoa e colocar na cruz de Cristo. Cristo era uma espécie de Abel. Cristo era o segundo Adão e também representava Abel.
Os caras que mataram Cristo eram filhos de Caim, filhos da serpente. Por isso que Jesus falou, vocês são filhos do diabo. E por que eles quiseram matar Jesus Cristo? Por quê? Porque Jesus Cristo tinha dom e fazia milagres. Olha a história se repetindo. Olha, a história círcula. É circular. Então, assim, quem for da dinastia de Abel, tenha cuidado, porque os filhos de Caim, eles estão com a molesta dos cachorros. Para tentar destruir a pessoa. Agora, isso está embutido como fosse um instinto, uma semente. De repente, essa pessoa estranha contra você, fala loucuras contra você, se dá de vítima, alguma coisa, para tentar destruir você. Mas, na verdade, é o espírito de Caim que está dentro dela. E você apenas tem dom. Quanto mais dom você tiver, mais perigoso você é para o demônio. E ele sabe disso. Que ele vai destruir uma pessoa, de repente vem você e quebra essa destruição. Uma palavra, um conselho quebra. E aí quebra o barato dele. Então ele tem que destruir o inimigo. E você é inimigo porque tem dom. Na igreja, quem mais sofre é pessoas que têm dom. Agora tem que ter cuidado. Sim, Estevão, Paulo, Pedro, esse pessoal, porque existem várias maneiras de você ver o evangelho, né? Uma delas é isso aí. É que os profetas antigos eram filhos de Abel. E os caras que mataram os profetas eram da religião e eram filhos de Caim. Quem matou Jesus? A religião. E eles disseram, nós temos por pai Abraão. Cristo olhou para eles e disse, mentira, vocês têm por pai o diabo e quereis agradar o diabo. Você está entendendo? Sim ou não? Então, existe uma dinastia sacerdotal, mulher sacerdotal, homem sacerdotal, que já tem uma tendência para isso. Evite, cuidado. Esse sonho foi muito marcante, gente. Esse sonho foi muito marcante. Porque eu dormi sem pensar em nada. Como é que eu ia sonhar com a civilização 1400, mais ou menos, na Inglaterra? Era muito feno, muito galpão de feno, muito boi, tinha tudo cheio de boi, tudo vestido com aquelas roupas antigas, amarrado com cinturão de barbante, as coisas assim, né? É verdade, pastor, meu esposo tem os dons espirituais, ele foi tão perseguido dentro da igreja, que hoje ele não quer ouvir nem falar na igreja. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Quando um pastor, ele manifesta dons, ele tem que até se livrar dos outros. Senão os outros destroem ele. Não pense assim que é todo mundo unido. Unidos em amor, uma família. Laraliralilara, chururarararara. Não, tem pessoas especiais que são perseguidas por outras. E esse dom de cura, dom de falar, dom de profetizar é um dom muito forte. Você pode mudar o destino da pessoa. Satanás diz, aquela mulher não vai ter filho, não vai casar, não vai ter nada. Aí vem um pastor leso e profetiza e ora e quebra a macumba e quebra o feitiço. Satanás perde. Tantos anos de trabalho para deixar aquela pessoa sem nada, acaba perdendo. Que se lasca, o diabo foi feito para se lascar no inferno. Nós somos feitos para viver a vida eterna. E o dom não é para você se amostrar. O dom é para você usar para mudar a vida das pessoas. Às vezes um olhar, uma palavra de uma pessoa com dom muda tudo. Sim. Né? Então, nós não é sacerdote de nós mesmos. A gente é sacerdote porque Deus deu alguma capacidade para nós agirmos. Entendeu? Agora, Satanás, os filhos de Caim, tem muita coisa, tem muita sabedoria, eles têm principado, eles têm força, só não tem dom. Eles têm que alugar os nossos dons, né? O dom, o que é um dom? É uma capacidade dela. O dom é uma capacidade, né? Por isso que chama dom fulano, dom cicrano, porque se acreditava que o fulano ou cicrano tinha um dom de Deus. Por isso que chamava dom tal, e era um cargo na igreja, né, o dom. Mas aí, os filhos de Abel estão tão misturados com os filhos de Caim,
que dentro da própria igreja, seja evangélica, católica, espírita, tem um perseguindo o outro, um matando o outro. Vamos citar pessoas na história como Elias, como Eliseu, como os profetas que mataram todos os profetas de Deus, da Bíblia, mataram todos. Joana d'Arc. O que Joana d'Arc fez? Roubou um banco? Joana d'Arc roubou a igreja? Joana d'Arc roubou os franceses? Não. Joana d'Arc, ela produziu a Revolução Francesa e deu vitória aos franceses. Aí o que os franceses fizeram com Joana? Mataram Joana. Arrumaram uma besteira lá, uma leseira, uma idiotice, acusaram Joana de bruxa e queimaram Joana. Porque Joana tinha visões. Mas esses cabas, com a Bíblia na mão, às vezes não deixam de ser otário. Por quê? Bem, Isaías não teve visão, velho? As visões de Isaías, de Ezequiel, as visões do Apocalipse. Vamos matar Joana d'Arc porque Joana d'Arc é bruxa. Por que Joana d'Arc é bruxa? Porque tem visões. Não está na Bíblia que os caras tinham visão. Não, mas eles tinham, mas ela não pode ter. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Sabe o que é? Filhos da serpente, misturado no nosso meio. É o joio misturado com trigo. É uma disposição genética para o mal. Você está entendendo? Então, às vezes, um filho da serpente pode sentar no trono de uma igreja, seja evangélica, católica, mas quando ele vê uma pessoa com dom, para ele é ameaça. É ameaça. Então, quem tem dom tem que ter muito cuidado, até com o pessoal da igreja. Não vão comer a alma dele, né? Foram os primeiros seres humanos, após a queda, com os frutos proibidos. Pastor, sonhei com uma casa... Então, você tem dom, você tem que saber administrar seu dom. É como um facão. Você vai ficar rodando o facão, vai cortar você mesmo, vai cortar sua cabeça. Um revólver, você tem um revólver, é uma ferramenta. Você não pode ficar brincando com o revólver, não dá um tiro em você mesmo. Então, você tem uma ferramenta, você tem que saber lidar com essa ferramenta, legalizar, ter cuidado, que vai ter gente que vai bater palma. Tem gente que vai te amar, vai cheirar no teu sovaco. Mas vai ter gente que de uma hora para outra vai se revoltar contra você, vai criar uma besteira, uma idiotice, porque eles têm inveja dos dons. Foi exazá, tatá, mementeté, o que aconteceu com Jesus. Cristo não fez mal a ninguém. Cristo não fez mal a formiga nenhuma. Mas eles arrumaram a desculpa e mataram Jesus Cristo. Entendeu? Até Cristo. Porque Cristo não guarda o sábado. Aí Cristo falou, mas Davi teve um dia que Davi não guardou. Eu sou maior do que o sábado. Não, eles arrumam a desculpa. É um batom, é um brinco, é um sovaco raspado. Eles inventam uma desculpa para destruir você. Porque é uma dinastia. É uma dinastia. E essa dinastia é geneca. É geneca. Mas então você, como aprender as técnicas, pastor? Difícil que ensina. Então, me lembre que vamos falar sobre as técnicas, como utilizar os dons espirituais. No nosso canal tem mais de 8 vídeos, como utilizar os dons espirituais. É só colocar dons espirituais, tem lá, como profetizar, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Por exemplo, libertação de Mariane, certo? Quem é que está pedindo? Por que está pedindo? Libertação de Aninha, libertação de Toinha. Sim, você está legalizado para orar. Você tem que saber lidar com esses dons. Não, os próprios dons te destroem. Tem dom de revelação, vivo sendo muito. Então, a desculpa serve a desculpa serve apenas para camuflar a verdadeira intenção deles. Sim, eles são filhos da serpente. Nós somos filhos de Abraão. Aí Cristo olhou para eles, não, vocês são filhos do diabo. De Abraão não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditavam em mim. Meio mundo de milagres, se fosse lá em Sodoma e Gomorra, eles acreditavam em mim. Vocês não querem acreditar em mim, sabe por quê? Inveja. E está escrito na Bíblia que eles acusavam Jesus por inveja. Qual é o texto? O que vai me dizer o texto? Eles acusavam Jesus por inveja. Eles acusavam Jesus por inveja.
Eles acusavam Jesus por inveja. Vamos ver o texto? Bora? Pastor, eu não tenho dons. Você tem. Talvez esteja dentro de você quietinho. A gente pensa que dom é só... Não. Dom, às vezes um olhar, a pessoa está aflita, está angustiada, um olhar muda a vida da pessoa. Um olhar, tá? Eles o acusavam por inveja. A Bíblia fala. Marcos 15, Bíblia Almeida, corrigida, Aí, ó, foi Pilatos que percebeu, foi um romano que percebeu, ó. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, logo de manhã, com os anciões, os escribas e todos o sinédrio, tiraram o conselho, ligando Jesus e entregaram a Pilatos. Eles queriam que Pilatos matasse Jesus, tá? E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe, tu dizes. Os principais dos sacerdotes te acusam por muitas coisas, porém, nada respondia. Então, os sacerdotes, era gente da igreja. Não dá para confiar, tá? Não dá, tem que ser de papel passado. Pode ser de igreja, pode ser crente, pastor, né? Não dá. O Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada, responde-me. Vê quantas coisas falam contra você. Mas Jesus não disse nada. De maneira que Pilatos ficou maravilhado. Todo mundo acusando Jesus, Jesus é um peste, Jesus não presta, Jesus é um monstro. Eita! E havia um chamado Barrabás. Barrabás era um insurgente, né? Barrabás queria... Quem lascou Israel foi Barrabás, tá? Cuidado com Barrabás. Barrabás, ele diz, eu vou defender você. Na verdade, Barrabás não diz, vou defender, ele diz, defender. E que não sabe ler, assim, Barrabás diz, eu vou defender vocês. Aí botaram na prisão. Barrabás destruiu Jerusalém. Coloca aí, Barrabás destruiu Jerusalém, Joilson de Assis. Eu provo na história, Barrabás lascou os judeus. Com essa história de defender os judeus. E havia um chamado Barrabás. Eu não vou dizer o que ele fez, o que ele fez para provocar Roma. Provocar Roma foi. Ele era preso e ele fazia amontinado. E tinha um motim cometido mortes. Então ele vinha matando gente, né? Ele era assassino e matava para libertar Israel. Ele queria ser um macabeu. Nunca estudou a história dos macabeus, não? Vamos falar sobre os macabeus, tá? Tem um livro da Bíblia Católica, Macabeus 1 e 2. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre tinha feito. E Pilatos respondeu dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais, gente, os cabas top... O top da religião, não era baixo clero não, era o alto clero. E Pilatos respondeu dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia, o texto está aqui, ó, Marcos capítulo, qual é o capítulo? Capítulos 15, versículo 10. Ó. Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes tinham entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitavam a multidão, como se fosse incitação, vai, fala, solta Barrabás, a turma solta Barrabás, que a Barrabás foi a morte de Israel. Barrabás lascou Israel até 1940. Barrabás acabou com Israel. Mas os principais sacerdotes incitavam a multidão para que fosse solto Barrabás. E Pilatos respondendo outra vez, Pilatos querendo livrar a cara de Jesus, né? Quem quereis que eu faça daquele que é chamado rei dos judeus?
E eles tomando e clamando disseram: crucificam! Crucificam! Veja aí, Barrabás Joilson de Assis. Dá uma olhada no vídeo chamado Barrabás Joilson de Assis. O que é que vocês querem que eu faça com este chamado Jesus? Crucificam! Crucificam! Mata! E os mestres, vai, di. Cuidado, não ser peça de manobra dos outros. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e açoitou Jesus. E o entregou para crucificar. Né? Mas aqui, essa parte de Marcos, não cita aquela parte de que ele lavou as mãos, que ele disse: olha, eu não tenho nada a ver com o sangue desse homem, tá? Você se virai-vos, se lascai-vos também. Caiam sobre nós o sangue deste homem. Tome. Então, cuidado no que fala, velho. Tá? Então, a turma que tem dons, Jesus era filho de Abel. A turma que tem dons, é como se houvesse uma dinastia poderosa, uma etnia poderosa, e essa etnia quer matar a outra. Por isso que os filhos de Abel, eles têm que ter muita inteligência. Hoje, os filhos de Abel têm um príncipe, né, que é Jesus. Mas sem príncipe, já sofremos muito. Porque a gente não conseguia se manter em reino nenhum. Quando a gente estava se levantando, vinham os filhos de Caim e matavam. E matavam com força. Matavam demais, né? Os dons é que muda tudo. Você está me assistindo, graças a Deus, é um dom. Por quê? Um cara chamado Nikola Tesla inventou de inventar a internet, né? Que coisa, né, gente? Que coisa. Então, assim, os filhos de Abel, né? Pronto. Liga a luz, sim ou não? Cadê senhorão? Liga a luz, senhorão. Aqui. Pronto. Então, veja aí, Dinastia de Abel, Joilson de Assis. Tem vídeos de 5 anos, né? Tem vídeos, queira ou não, Caim, né? Ele tem primazia, tá? Ele é príncipe. Nós perdemos o nosso principado. Cristo agora é o nosso principado, porque Cristo é filho de Abel, né? Então essa é uma teoria muito interessante. Você pense bem, né? Depois você dá uma olhada, Barrabás Joilson de Assis. Barrabás lascou Israel. Mas sabe o que é lascar? Ele acabou com Israel. Foi ele que provocou a destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém foi no mês de agosto. Barrabás, foi quem provocou a ira de Roma. Porque ele era amotinado.
ele ficava matando oficial romano. E os oficiais romênios, eles eram filhos de famílias muito fortes. Né? Não, Caim, né? Ele tem primazia. Então, assim, ele ficou matando oficial romano, matando oficial romano, matando oficial romano. Os cabas já tinham o olho no ouro, né? No ouro de Roma, né? No ouro de Israel. E aí foi só um passo para o imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo, destruir Jerusalém total. Mataram todos, graças a Barrabás. Então tenha muito cuidado também com suas escolhas, porque podemos escolher um inimigo, né? Eles escolheram um inimigo, mas era um inimigo que, às vezes a gente, querendo saltar de uma fogueira, a gente salta de outra pior. Querendo fugir de uma situação, acaba caindo em outra pior. Tenha cuidado nas suas decisões. Que Israel não teve boa decisão, ele escolheu Barrabás, e Barrabás foi um canalha, né? Mas Barrabás dizia, eu vou libertar Israel. E Jesus também dizia, eu vou libertar Israel. Só que Barrabás queria libertar Israel na porrada, ele queria imitar os macabeus. Com os macabeus deu certo, né? Mas depois houve 400 anos de silêncio. Os macabeus livraram Israel do domínio egípcio. O segundo domínio egípcio. Israel, antes de Cristo vir, 400 anos, foi dominado pelo Egito. Aí vieram os macabeus, por isso tem o livro Macabeus 1 e 2. Os macabeus eram políticos religiosos, metiam o cacete, orava e metia o cacete. Aí ele queria imitar Macabebo. Só que aí estava Cristo, dizendo que ia libertar Israel, e estava Judas matando o romano. Só que Israel nem imaginava que Barrabás, depois de solto, iria formar um grupo chamado insurgentes. Esses insurgentes iriam matar todo dia, às vezes 3, 4 oficial por semana. Eles matavam escondido. O oficial ia mijar, eles enfiavam uma faca, se vestia de velha, metiam uma faca no oficial. Então eles não enfrentavam Roma cara a cara, não. Só que Roma era muito poderosa. Então Roma disse, vamos matar, vamos esmagar Israel. Sabe por que esmagar? E eles esmagaram, tá? Esmagaram Israel, mataram, o sangue deu na canela. A destruição foi no ano 70 depois de Cristo, 27 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. Dizem que uma geração é de 35, 25, né? Então, assim, eles acusavam Cristo por inveja. Às vezes a pessoa fala mal de você porque tem inveja da sua bunda, dos seus peitos, do seu cabelo. E às vezes tem inveja porque você canta, porque você é do Senhor, porque você é satisfeita, porque você é feliz. Então tenha cuidado, que isso é uma coisa genética. O homem não precisa do Satanás para ser ruim. O homem é ruim independente do Satanás. Às vezes os homens é pior do que os demônios. O demônio você manda ele sair, o homem vai para cima. Por isso que Davi falou, caia eu na mão do homem, de Deus, e não na mão do homem. O homem não tem misericórdia, o homem é falso. E o homem cagado mata quem soltou um peido, né? E também é hipócrita. Eu não tive coragem de ver Riacho das Quengas. Apoio, assista para você ver. Eu entendi que alguém que faz fofoca do pai, não superior dele, veio através de códigos espirituais. Existem códigos materiais e espirituais, tá? Então, assim, quem tem dom tem que ter cuidado, porque tem essa parte aí dos filhos de Abel, mas vamos dizer que seja uma teoria furada, vamos dizer, mas quem tem dom é perseguido. Cuidado, é uma raiva tão grande como se você tivesse matado e roubado. Boa noite a todos da live, boa noite, seja bem-vinda. Alguém tem alguma coisa para falar? Por isso que eu chamo para conversar. Vamos conversar? Tem alguma coisa a dizer? Estamos aqui para conversar. Falhar. A inveja hoje é muito grande, né? Os homens se deixam levar por esse sentimento que transforma homens em demônios. A inveja transforma homens em demônios. Então tá respondido aí, as pessoas que têm dons,
cuidado com as pessoas que têm dons. Você que tem dom, tenha cuidado, tá? Porque os caras vão querer comer tua alma. E é do nada. Pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com você, pode ser uma pessoa da família. Ninguém sabe de onde vem. Então proteja-se, tá?